Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui, a partir da sessão Zoom, vamos só aguardar que as pessoas que já estão dentro da sala se conectem, pelo menos o áudio. Olá. 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 Já estamos a ouvir alguns áudios. Ok. Para maior eficácia, pedi às pessoas que estão a entrar na sala Zoom que desligassem o microfone e que apenas o ligassem quando quisessem intervir. E pronto, penso que já estamos a postos. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Anabela Cabral, eu sou a diretora pedagógica da Eleva e vou começar por falar-vos precisamente um bocadinho da Eleva e o porquê deste webinar de hoje. A Eleva é uma entidade formadora certificada que nasceu há 3 anos, precisamente nesta data. Na verdade, nasceu há 3 anos a Eleva marca comercial registada no INPI, mas a entidade formadora certificada já existe, vai para 24 anos, ou quase, faltam alguns meses, mas em breve faremos 24 anos de existência e de atividade. A Eleva marca comercial faz hoje 3 anos. Faz hoje 3 anos, abrimos portas a um novo espaço, um novo conceito de branding, um novo conceito de formação, a Eleva Learning and Events. Como entidade formadora certificada, a Eleva dedica-se sobretudo às língua materna, no âmbito da qual este webinar faz parte, às línguas estrangeiras, sobretudo línguas estrangeiras aplicadas e também ao desenvolvimento pessoal. Porquê de estarmos hoje a oferecer aos nossos seguidores, formandos e a quem se queira juntar a nós este webinar? Uma razão muito simples. Uma das missões da Eleva é precisamente ajudar quem nos segue e quem faz formação connosco a comunicar mais eficazmente e a comunicar também com mais rigor. É precisamente por isso que decidimos organizar hoje este webinar. O webinar que se designa Hesitações em Português e que hoje vai ter, então, vou só aqui silenciar uns microfones, que vai ter então hoje aqui o ponto de partida, que será sem dúvida o webinar número 1 de muitos outros webinars sobre muitas outras temáticas associadas à língua portuguesa. E sem mais demoras, vou passar desde já a palavra à nossa formadora convidada, que é a Isabel Macedo, e que, para mim, é sem dúvida das maiores especialistas que eu conheço em língua portuguesa. Isabel, faz favor, a palavra é sua. Obrigada, Ana, mas isso deixa-me assim uma grande pressão, não é? Sobre os ombros. Não, de todo. A palavra especialista. Olá, boa tarde a todos, eu sou Isabel Macedo Danhou, eu colaboro com a Ana em português e em francês e pronto, vamos tentar então hoje responder a algumas perguntas, não é? Que apesar de termos um acordo já em vigor de há uns anos para cá, ainda pode suscitar algumas dúvidas, digamos. Agora, grande especialista não sei, não podemos responder a todas as perguntas, porque o acordo é muito grande, sobretudo que há perguntas que podem ser respondidas já com os acordos anteriores, mas vamos tentar, não é? Então, nós temos aqui, eu estabeleci aqui um plano de acordo com o tema, digamos, que nós íamos tratar hoje, ou que vamos tratar hoje. Vamos desenvolver um bocadinho no segundo slide a que público se destina o tema, os objetivos dos suportes. Bom, vamos tratar a metodologia, as diferentes reformas ao longo do tempo, não uma coisa muito fastidiosa, claro, porque não se trata aqui de dar uma lição de história sobre todos os acordos, nem de convencer ninguém, não é? Porque, como eu digo, eu não tenho ações no acordo, eu simplesmente interessei-me, porque eu sou professora de português, e assim que a reforma foi ratificada, nós tivemos de aplicar, claro.
E então vamos falar também do acordo, as principais mudanças de 1990 e vamos focar-nos ou focalizar-nos, porque podemos utilizar as duas, nas minúsculas, nas maiúsculas, e se tivermos tempo, espero que sim, vamos falar dos acentos gráficos. E depois, no final, Ana, penso que exatamente. Ainda haverá certamente, espero eu, um espaço para perguntas e respostas. No entanto, convido todos os presentes na sala Zoom e também nas redes sociais, se assim o quiserem, a colocarem as suas questões no chat. Não prometemos que responderemos a todas, vamos tentar selecionar as que estiverem enquadradas no contexto em debate naquele momento. De qualquer forma, não deixem de o fazer, porque são pistas que nos estão a dar para próximas organizações, para próximos webinars, para temáticas para próximos webinars, está bem? Força então, Isabel. Bom, então pronto, o nosso público, não é? É um público, qualquer pessoa, são vocês, que queira comunicar, pretenda comunicar em português com correção, ou pelo menos eu diria, pois tirar essas dúvidas que ainda alguns têm sobre as grandes mudanças, digamos assim, eu acho que vão ver que não são assim tão grandes, sobre que trouxe o Acordo Ortográfico de 1990. Claro que peço desculpa, vamos utilizar o PowerPoint, que a Ana, que é a moderadora, vai passar, e eu vou tentar dizer a Ana... Exatamente, sou eu que estou a gerir aqui o PowerPoint, vou então avançar. Através da plataforma, claro. Pronto, eu acho que... Bem, eu gostaria também, acho que haja interação, não é? Um bocadinho, sem grandes polémicas, mas pronto, o que nós pensamos, eu acho que é necessário, quando falamos do acordo, sabermos que houve diferentes reformas ao longo do tempo, não é? Diferentes tentativas para uniformizarmos a escrita. Para quê? Para que ela possa ser, para que possa haver uma regra, todos possamos escrever da mesma maneira e todos nos possamos compreender, não é? E não podemos esquecer que temos os países de língua, lusófonos de língua portuguesa, como o Brasil, que tem também o português como língua materna, e todos os outros países, Angola, Moçambique, etc. Eu acho que, claro, em todos os acordos sempre houve, mais ou menos, e sobretudo neste 1990, o respeito pelas grafias do Brasil, de Portugal, e o respeito pelos usos e pela acentuação de determinadas palavras, por exemplo. Então, eu acho que é muito importante também falar, em 1911, no formulário ortográfico, que se chamou formulário ortográfico, porquê? Porque aconteceu num contexto de transição. Em 1910, a instauração da República, em seguida, governo provisório, que foi um governo vanguardista que fez muitas reformas e que também se preocupou com o ensino e especialmente com o iletrismo, combater o iletrismo. E acho que isso foi de um ponto de vista humanístico, acho que foi importante. Eu estou a dar a minha opinião, mas pronto, saber que já houve várias reformas ao longo do tempo e que esta, por acaso, foi muito polémica, porque que seria? Bom. Entretanto, depois o formulário ortográfico que foi o Brasil que o elaborou, e Portugal também tentou em 1945, tentou fazer outro acordo ortográfico, mas também se chamou o formulário ortográfico, porque afinal acabou por não ser assinado pelo Brasil. Também ao longo do tempo, 1973, outras tentativas, em 66 já tinha havido, 1986 tentámos mesmo fazer uma reforma, e não conseguimos. Então avançámos para 1990 e do acordo de 1990 mais precisamente também, mais uma vez que nós vamos falar, sabendo que foi ratificado só em 2009, no Brasil no início de 2009 e em Portugal em maio de 2009, e que a partir daí devemos escrever com a grafia, em princípio, não é? Pronto, do acordo ortográfico de 1990. Se calhar podemos avançar, Ana, se não houver... Sim, senhora. Então vamos falar um bocadinho do formulário ortográfico de 1911. Alguém sabe como é que se escreviam determinadas palavras, por exemplo, quais foram as principais mudanças ou não? Já estou a desvendar. Pois é, mas pronto, acontece. Vocês sabiam que, por exemplo, eu comecei com a palavra anexo, porque é uma palavra que nós escrevemos muito, porque nós enviamos muitos e-mails hoje em dia, e então adjunto, o anexo, o documento, etc. Que foi a questão das consoantes duplas, por exemplo. Tínhamos muitas consoantes duplas.
os N's, os P's, os M's, tínhamos o PH, claro, no final, tínhamos o H. Ontem, a palavra ontem. Há muitas semelhanças com o francês, curiosamente. Exatamente. Anexo, parecer, as palavras, comércio, comunicação, as palavras em francês têm dupla consoante. L'annexe, apparaître, commerce, tudo isso, é ou não é? E R, ontem, também ainda tem um H, por exemplo. Ora, a partir deste momento, de 1911, nós deixámos de escrever ontem, a palavra ontem, com um H. Se no acordo de 1990 alguém dissesse vamos tirar o H à palavra hoje, eu acho que aí então é que toda a gente morria, se calhar, não sei. O verbo ir, que se escrevia com H, e ombro, não é? O ombro que se escrevia com H. Agora, é surpreendente. Exatamente. E quando faz referência ao francês, também foi... É pessoal, mas eu também me interessei bastante e respeitei logo, etc. Porquê? Porque, efetivamente, os franceses em 1990 também tentaram fazer uma reforma, mas o francês é muito resistente à mudança, não é? Mas acontece que os alunos não sabem escrever. A maioria das pessoas, sobretudo alunos do ensino universitário de línguas e literaturas, não saberem escrever porque há as geografias duplas, por exemplo. Acho que é um bocadinho grave, mas são muito resistentes, não querem mudar, não sabem como escrever, não é? O verbo chamar, appeler, 2 P's, não é? J'appelle, 2 P's, 2 P's, não sabem, mas não querem mudar. E então pronto, aqui estamos em 1911. Quando nós pensarmos que em Portugal somos resistentes ao acordo, lembremos-nos da França e dos países francófonos, são bem mais resistentes do que nós. É verdade, culturalmente são povos, não é? É um povo mais resistente. Os belgas não. É incrível, mas os belgas são menos, até nos acordos do passado e tudo, são menos resistentes. Exatamente. Pronto, então emagrecer, não é? Enegrecer, etc. Também tinha dois, enegrecer, um N duplo, etc. A palavra emagrecer emagreceu. Tiraram-lhe um N. Emagreceu um bocadinho. Por acaso até pus assim uma coisinha, acho que anda para aí toda a gente a fazer bolos agora neste momento. Tem que nos arranjar essa dieta, então. É. E pão, parece que está na moda fazer pão agora. Está na moda fazer pão, também. Depois uma coisa que eu acho interessante, Ana, não sei se podemos, mas também está no final, falamos. Isto é delicioso, tomem atenção que isto é delicioso. Não, antes, peço desculpa. Não falo depois anterior, desculpa. Só tem uma página, oh meu Deus. Que é uma coisa que também, da qual vamos falar. Estou tão mortinha para mostrar aquela página do essa que... Desculpa, eu estou a tentar descontrair também. Porque, exato. Para não me esquecer nada. Eu sou, falamos e falámos, não é? Na primeira pessoa do plural, do pretérito perfeito, dos verbos da primeira conjugação, que não se acentuavam. E que passámos a acentuar, mas deixámos a porta aberta, por exemplo, para o Brasil, que ainda hoje não acentua. E já lá vamos um bocadinho mais tarde ver. Porquê? Porque são hábitos, precisamente. Nós temos o hábito de distinguir o presente do indicativo do pretérito perfeito, na terceira pessoa. Mas já vamos falar um bocadinho mais nisso, ver se é obrigatório ou não, etc. Então passámos a poder escrever, a poder acentuar a vogal. Muito bem. Podemos passar, talvez... E vou deixar a Ana comentar um bocadinho, talvez, não? Não, esta página é deliciosa. É deliciosa, é de um livro do ESSA, do nosso ESSA, a imigração como força civilizadora. E pronto, eu só vos peço para passearem o vosso olhar pelas palavras que estão assinaladas, porque é delicioso, não é? Números sem acento, portanto, falta de acentuação, duplas consoantes. Palavras drúxulas, não é? O aparecimento do apóstrofe numa série de situações, doiro e por aí fora. Que desapareceu em 1911. Por exemplo, já essa de Queiroz. Como é que nós escrevemos hoje essa de Queiroz? Porque os nomes também evoluíram, não é? Escrevemos com um O acentuado e com um S. Hoje ninguém escreve essa de Queiroz, não é? Exato. Se nós formos, por exemplo, passear pela cidade, agora não podemos muito, mas, por exemplo, quando vemos as estátuas, vemos também a grafia do final do século, ou do início do século, por exemplo. Enterramento está escrito ali no cemitério, etc. E na biblioteca também temos muitos documentos que ilustram isso. Por exemplo, números, efetivamente que não era acentuado, o Y, claro que existia,
No primeiro parágrafo, alemães com 2 L's, etc. Pronto, o que a Ana já disse, mais ou menos, aparecer aqui no lado direito. Temos aqui algumas ilustrações, média, que não se acentuava. E então, eu acho que também ajuda, porque é que eu pus também? Porque ajuda a compreender um bocadinho porque é que houve certas reformas agora. Não sei se querem comentar alguma coisa, se não... Força, quem quer comentar? Pois, quem quer... Se calhar os microfones estão bloqueados. Não, mas podem, cada um autonomamente pode ligar e desligar o seu microfone à vontade, está bem? Não hesitem. É melhor manter o meu desligado. É? É. Porque será? Houve assim alguma situação aqui nesta página que vos tenha surpreendido? Porque pronto, de um modo geral, eu imagino que todos nós sabemos, até das aulas de português, do secundário, não é? Que algumas destas grafias faziam parte do nosso português mais arcaico, mas houve assim alguma que vos tivesse surpreendido mais? Piada ou profissões com C com cedilha. Profissões com C de cedilha, qualquer coisa. É sim. verdade. Sim. Também aqui na página, por exemplo, o liberais, que foi substituído por um I, o E, muitas vezes encontra-se essa situação, não é? Em que a palavra, para dar o som I, não é? O E foi substituído por um I. Também aqui, por exemplo, na página da esquerda, temos números iguais, também com o E. E o E depois foi substituído por um I. Ou seja, a partir desta altura, a partir de 1911, o primeiro formulário ortográfico, e no fundo é uma reforma da língua, claro, uma uniformização e uma reforma da língua, para que toda a gente possa aceder à língua e combater o iletrismo, e então o português passou a ser fonético. E então passámos a escrever como ouvimos. Agora, não incluímos os sotaques, não é? O brasileiro diz de repente, não vamos escrever de. Então, se calhar podemos passar, se não há mais perguntas, não é? E os apóstrofos, não é? O doido. Os apóstrofos é exatamente, o apóstrofo. Aliás, no formulário de 1911 está marcado. Eu não li tudo ainda, mas confesso que quanto mais leio, mais me interessa. Mas está marcado que se deve abolir o apóstrofo porque não serve para nada. Sendo que a língua francesa utiliza... Vamos dizer isso aos franceses, era o que eu estava a pensar. Exatamente, está escrito, não é? Não tem importância nenhuma apóstrofo, só em tudo o que é licença poética, não é? Nas poesias, na escrita, etc. De maneira que, por exemplo, aboliram-se, lá está, as consoantes dúbias que não são pronunciadas, mas isso vai ser um tema, provavelmente, de outro webinar, não é? Não vamos falar nas consoantes duplas. Os hífenes, vamos sistematizar a sua utilização, etc. Há, assim, umas certas reformas, digamos, que foram já feitas já em 1911. Passemos ao formulário ortográfico de 1945, que nos trouxe algumas reformas que já estavam em vigor em 1990, ou em 2009, e que nós pensamos que não. Vou-vos deixar comentar um bocadinho. Perguntar é giro. Perguntar é giríssimo. Mas ainda há muita gente a escrever juiz com acento, não é? Sim. Ainda, eu vejo muito. ainda. É isso. Por exemplo, comboio. Quem é que não escrevia comboio com acento? E comboio tem uma data de acento. Foi só uma piada. É verdade. É verdade. Mas comboio, muita gente ainda escrevia comboio com acento cor, com o circunflexo. Não é? E isso é tudo relembrado também no acordo de 1990, porque já não se escrevia comboio e cor, já não se deixaram de ter o acento circunflexo na cor ou no fonema oi. Por exemplo, confesso que ainda hoje estou na dúvida se escrever com acento ou não, fiquei baralhado agora. O quê? Comboio. Sim. Passámos a escrever... ok. Sim, é normal. Claro que agora não posso escrever porque senão vou escrever sem acento, mas de repente acho que continuava a escrever mal. É isso, são reflexos, é como juiz, por exemplo, e já lá vamos a outras palavras, mas são reflexos que nós guardamos, porquê? Por um lado, por isso é que mais uma vez eu também pus aqui, porque acho importante nós sabermos que houve uma reforma em 1945, em 1973 depois também já houve algumas reformas que foram feitas, e nós não sabíamos, ou seja, continuamos a escrever como antes. Porquê?
Porque talvez, se bem que no tempo da ditadura era obrigatório, não é? Nós utilizarmos, eu acho que ao longo da história nós não tivemos informação sobre isso, primeiro, não é? E talvez por isso é que isso tenha sido tão polémico, não sei o que vocês pensam, mas alguns acentos saíram e nós, no entanto, continuámos a escrever. Porquê? Porque os nossos professores nos diziam que era assim e provavelmente não sabiam todos os acentos. Como hoje em dia ainda não sabemos tudo o que muda. Por isso é que a Ana, quando diz é uma grande especialista, depois tem de ir ver. Espera aí, então tenho de ver. Tem a ver com muita coisa gramaticalmente. Vamos ver. Pronto, então, ideia também. Hoje em dia ainda há pessoas que me dizem, não, ideia é com um acento, por exemplo. Juiz, rainha, e perguntar e preguntar, isso já tinha saído há muito tempo. Agora ia mudar o PowerPoint. Pronto, se não há perguntas ou se não há... Pode haver perguntas. Pode haver perguntas, por exemplo. A gente aceita, vá. A gente aceita hoje, vá. Vá. Ok. Mais uma vez, nem a Ana nem eu, acho que não temos ações de acordo, não é? É só, mas por acaso eu acho que, de um ponto de vista humanista, até foi bom ter havido, e por ter esta experiência do francês, não sei o que é, Ana, pensamos por ter esta experiência do francês, acho que muita coisa foi positiva. Pronto. Reticências. Reticências, vamos dizer. Reticências, sabemos o quão polémico isto é. Eu estou... Pronto, só... Podemos talvez avançar? Vamos avançar. E agora chegamos ao nosso acordo ortográfico da língua portuguesa de 1990, que, pronto, foi ratificado em 2009, que deu uma certa polémica, e então demorou muito tempo. E hoje em dia há pessoas, lá está, por isso é que nós estamos aqui, que não sabem ainda bem quais foram as principais mudanças. O que é que vocês acham que mudou, essencialmente? Muita coisa, pouca coisa? Quem é contra vai dizer muita coisa. Alguma. Agora, se calhar, com a minha introdução com estas reformas, agora diz, alguma coisa já mudou, é verdade. Então... Está tudo muito tímido, eu acho que vou avançar. Tudo bem. Então, se calhar, podemos avançar, Ana. Podemos ver que mudanças é que nós tivemos, essencialmente. Ao nível do alfabeto, não é? Assim, por alto, pode ser também um tema do outro webinar, mas voltámos, no fundo, a ter o alfabeto de 1911. E não digo mais nada. Em seguida, passamos às maiúsculas e às minúsculas, e é um dos pontos sobre o qual nós nos vamos focar, que vamos desenvolver. Em seguida, as consoantes mudas, das quais também não vamos falar, porque egípcio e Egito ainda não estamos nessa aula. Os acentos gráficos também era um tema que nós gostaríamos de abordar hoje. E o hífen, não teremos tempo, porque é, assim, um tema bastante extenso. É um mundo. É um mundo. É um mundo. E vamos deixar para a próxima. Bom, então as maiúsculas e minúsculas, o que é que mudou? Quem é que sabe mais ou menos? Não se trata de estar a controlar, não, é só para ter uma ideia. Dias da semana, das cidades. Cidades não, meses. Meses. Os meses. Os dias da semana também. Dias da semana. Quem disse cidades? Fui eu. Pois, há quem pense que cidades mudou. Vamos ver. Pronto. Os meses do ano, os dias da semana. Os dias da semana já se escreviam praticamente com letra minúscula. Era o uso, por isso é que as reformas, o que é que fazem? É uma observação do que se passa a nível da língua, a nível da escrita, ao nível da escrita, ao nível dos sons, e depois vão modificando, claro. E vão adaptando, porque é uma língua viva. Os nomes dos meses do ano passam a ser, efetivamente, com letra minúscula. Exceto se eu começo a minha frase com um mês do ano. Janeiro é um mês muito frio, claro que eu tenho de pôr uma maiúscula. Há quem já não escreva com maiúsculas no início de uma frase.
Mas não, eu tenho de pôr a maiúscula. Depois, sábado, segunda-feira, terça-feira, verão, inverno, não é necessário. Não faço, não ponho letra maiúscula. Claro que se eu estiver a falar com o senhor inverno, não sei se em Portugal existem pessoas que se chamam senhor inverno, o doutor Janeiro, por exemplo, não é? Eu tenho de pôr uma letra maiúscula, porque é um nome próprio. Aí não há dúvidas, não é? Agora, por exemplo, a senhora Novembro, não sei, em Portugal não existe, mas eu, por exemplo, em França tinha uma amiga que se chamava Abril. Em Portugal vê-se muito menos. Agora, se for um nome próprio, claro que tenho de pôr uma letra maiúscula. Se não for nome próprio, se for só nomes de mesas de ano, de certeza absoluta que eu agora tenho de escrever com letra minúscula. Claro que o que diz o acordo também é que as maiúsculas podem ser postas para dar mais importância, por exemplo, não é? Por exemplo, se eu quiser mesmo dar uma grande importância ao mês de janeiro, até posso eventualmente, mas devemos, a partir de agora, escrever com letras minúsculas. Em seguida, norte-sul, este-oeste são os pontos cardeais. No entanto, as abreviaturas, o sudoeste vai escrever-se com maiúsculas, porque as siglas vão escrever-se com maiúsculas também, a NATO, a FIFA, etc. No entanto, se eu disser eu sou da região norte, eu vou acentuar norte. Ana, espero que tu já controlar o tempo, porque eu... Não se preocupe, estou a controlar. Norte-sul-oeste. Agora, se eu disser que eu sou da região norte, eu vou pôr letra maiúscula. Não é? Eu gosto muito, no verão, gosto de ir para o Algarve, que eu vou pôr com letra maiúscula, para a cidade de Faro, à qual eu vou pôr uma letra maiúscula, porque os nomes das cidades continuam com letra maiúscula também. Nomes das regiões, nomes das cidades, e eu vou dizer que o Algarve fica na região sul, e então eu vou também pôr letra maiúscula à região sul. Nos pontos cardeais é que não se põe. Aliás, também já não se punha, por exemplo, em 1911, e depois, em 1945, ficou assim, mais ou menos, não se sabia bem. Então, por isso é que lá está, mais uma vez, há aqui umas flutuações, há coisas que até já existiam, mais ou menos, e que agora tentámos consolidar. Penso eu, que foi essa a intenção. Próximo, os títulos de livros. O acordo diz que só a primeira letra é que deve ser maiúscula. As outras podemos pôr ou não. No entanto, eu tinha posto nas opções, mas passei antes das opções porque, lá está, aqui tem a ver com o facto de querermos ou não marcar, por exemplo, as pupilas do Sr. Reitor. Se calhar as pupilas e pupilas com maiúscula claro, senhor, eu posso pôr uma letra maiúscula, Reitor. Porquê? Porque eu quero destacar, porque eu gosto muito deste livro e eu quero destacar. Então, se eu sei que só o primeiro elemento é que necessita ter uma maiúscula, eu posso escrever com maiúsculas ou minúsculas. Não sei se também já tinham a ocasião de ter escrito ou... não há perguntas? Eu tentei fazer assim o mais claro possível, o mais acessível possível, não sei. Se quiserem continuar a escrever com letras maiúsculas, claro. Eu ia partilhar isso mesmo, Isabel. Eu ia dizer que eu pessoalmente continuo a escrever títulos. Com maiúsculas. Títulos, por exemplo, quando estou a escrever um artigo, com maiúscula, com a inicial maiúscula, a exceção de conjunções e preposições e artigos, como é óbvio. Se é opcional, ainda bem. E as serras continua com maiúscula, não é? Agora, é lógico que o primeiro seja com a primeira letra, neste caso, não é? O artigo, a cidade, tem de ser com letra maiúscula, vida e obra, tem de ser com letra maiúscula, porque, mais uma vez, por enquanto, ainda escrevemos com maiúsculas no início, para começarmos as frases. Agora, Fernando Pessoa, claro que é um nome próprio. Então, eu vou continuar com maiúscula. Eu não posso escrever nomes próprios com minúsculas, tem de ser com maiúsculas. Por enquanto. Talvez um dia mude, mas por enquanto não. Então, se eu tiver o nome de uma obra, de um livro que tem um nome, como por exemplo neste caso, claro que eu tenho de pôr uma letra maiúscula.
Muito bem. Acho que podemos avançar. Agora, opcionalmente, no fundo, a outra, esta também era opcional. Eu tinha posto nos opcionais, mas dei um destaque precisamente porque quem gosta de ler, ainda, eu pessoalmente também gosto de pôr com letra maiúscula, estou de acordo com a Ana, porque quem gosta de ler, quem tem uma certa... Quem tem uma paixão pela leitura, gosta, pronto, é uma coisa sentida. E então o que é que nós temos opcionalmente? Os nossos ouvintes, os nossos auditores estão um bocadinho calados. O que é que nós temos opcionalmente? Temos formas de tratamento ou cortesia e temos o nome dos santos. Não é bem o nome dos santos. No acordo ortográfico está marcado o nome dos santos, mas no fundo é a designação de santo e santa, ou são, não é? Depende. Senhor doutor, como nós ainda utilizamos muito em Portugal, senhor engenheiro, senhor professor, ou professora, engenheiro, nós podemos pôr com minúscula. Claro que se eu começar com senhor ou com doutor, tenho que pôr a maiúscula mais uma vez. Acho que até aqui já percebemos. Eu posso pôr também letras maiúsculas para começar engenheiro, professor, senhor doutor, etc. Isso também é opcional. Santo é a mesma coisa. António é que eu tenho de pôr sempre com letra maiúscula, porque já dissemos que os nomes próprios são todos com letra maiúscula. De resto, eu tenho liberdade para fazer, tenho opções. O que é que eu diria? Que eu acho que o necessário, quando nós temos opções, vamos ver outras, é ficarmos, se calhar, sermos coerentes. Não é? Penso que é a coisa mais importante. Uma vez que eu tenho essa liberdade, entre aspas, não, podemos avançar, Ana, se não há perguntas. Ok. Agora, nomes que designam domínios de saber. Às vezes as pessoas perguntam, então, o português, sou professora de português, é com maiúscula ou com minúscula? Depende. O acordo também diz que é opcional. Se nós preferirmos com uma letra maiúscula, pomos com letra maiúscula. Se preferirmos com uma letra minúscula, pomos com uma letra minúscula. Agora, eu acho que o essencial é eu dizer assim, eu sou professora de português. Se eu vou pôr, sou professora com um P maiúsculo, uma maiúscula de português com uma maiúscula, eu não vou dizer, olha, o meu colega é professor com minúscula de matemática com minúscula. Eu acho que aí deve ser uma mensagem, não sei. Eu acho que, mais uma vez, temos a opção e devemos ficar coerentes e utilizar talvez sempre a mesma forma de escrever. Não sei o que é que vocês pensam. Eu acho que sim, eu acho que o uso de maiúsculas também tem uma função semântica, não é? E é nisso que nós temos que pensar quando estamos a escrever, a optar por usar ou não uma maiúscula. Portanto, também depende um pouco do objetivo do nosso texto, julgo eu. Eu, pelo menos, rejo-me por essa regra. A consistência, sim, no mesmo texto não vamos andar ali a gravitar entre minúsculas e maiúsculas em situações como estas, por exemplo. As pessoas que hesitam e não sabem bem. Não sei. Claro. Agora, por exemplo, se eu disser eu sou português, também vou pôr uma minúscula. Mas se eu fizer, por exemplo, mas se eu for patriota, posso pôr uma maiúscula. Uma vez que é uma opção. Eu sou de nacionalidade portuguesa, eu vou pôr uma minúscula em geral. Já há muito tempo que nós não punhamos minúsculas, por exemplo, para a nacionalidade. Agora, se estivermos a comparar, por exemplo, o português é mais comunicativo do que o sueco, pomos uma maiúscula, por exemplo. Porque estamos a caracterizar a pessoa. Muito bem. Agora eu falo português, eu falo chinês. Em seguida, os nomes de lugares públicos, salvo os nomes próprios neles contidos, claro. Logradores públicos, locais públicos, avenida, podemos escrever com uma minúscula. Claro que antes tem de ter alguma coisa, tem de ter a avenida, se eu tiver o artigo, claro. Se eu começar por avenida, vou começar pela letra maiúscula. Aquilino Ribeiro, eu tenho de pôr sempre maiúsculas, porque são nomes, e isso também já vem. Rua da Liberdade, também. Liberdade fica... é considerado um nome próprio que fica com maiúscula. Igreja, vamos ver também que mudou. Largo, podemos passar ao próximo. Os templos, as igrejas, posso pôr minúscula, posso pôr maiúscula. Mártires, já é um nome próprio, já vou ter de pôr uma maiúscula. Santa, nomes de santos, já vimos que podemos pôr maiúscula, podemos pôr minúscula. Clara é um nome próprio, não é? Convento é um templo. Mosteiro é um templo. Podemos pôr maiúsculas ou minúsculas. Em seguida, edifícios.
O edifício, Marquês de Pombal, por exemplo, Marquês de Pombal também está acentuado, já percebemos porquê. Edifício, posso pôr ou não, depende, mais uma vez, também do destaque que eu quero dar. Se eu começar, tenho que começar com a frase, tem que começar com a maiúscula, senão eu posso até, por exemplo, nos seus artigos, a Ana pode falar do edifício, e pode pôr uma maiúscula. Depende. É claro que diria também que é mais lógico para o edifício Marquês de Pombal. Se eu disser estamos a construir aqui um edifício, vou pôr com minúscula. Isto aqui trata-se da designação, claro, que está sempre ligada a alguém ou a alguma coisa, a um nome. Os monumentos, palácio, com maiúscula ou com minúscula, cultura ficará sempre com maiúscula. E depois a torre é a mesma coisa, clérigos também. Por enquanto, não há comentários. Não há dúvidas, aproveitem, Não há vamos dúvidas. passar para outra temática. Já sabiam, relativamente... Exato. Já escreviam assim ou não? Você explicou isto muito bem, não há dúvidas. É? Não, Eu estou a ouvir uma pessoa, mas não estou a ver. Isabel, se calhar na sua galeria de fotografias tem que andar aí para cima e para baixo com a setinha para poder visualizar as pessoas. Não sei como é que lhe Não aparece sei. assim. Eu tenho Mas a não galeria perde muito por me ver. de fotografias. Não, mas se tiverem alguma despenteado dúvida... hoje. Agora estou muito despenteado. Se tiverem alguma dúvida sobre a questão específica de minúsculas ou maiúsculas, este é o momento de as colocar. Se não, também podem usar o chat para fazê-lo. Se não forem respondidas hoje, serão certamente respondidas em outros webinars. Portanto, aproveita. Pois, eu apontei aqui algumas coisas que poderiam suscitar, eventualmente, não sei, algumas dúvidas. Por exemplo, o Senhor Inverno, não é? Ou a Dona Janeiro, não sei. Em Portugal não é... Tenho dúvidas com o Presidente. Por exemplo, o Presidente da República, normalmente no jornal ponho com caixa alta. Mas se puser um engenheiro qualquer, engenheiro Guterres, por exemplo, ponho engenheiro em caixa baixa. Ou doutor Sá Carneiro, ponho doutor com... Caixa baixa são os minúsculas. Sim. Exatamente. Depois, lá está, como o exemplo que eu dei há bocadinho, do professor, por exemplo, depende também. Digamos que há a possibilidade de nós, nestes contextos, de continuarmos a escrever como antes, afinal. É ou não é? Sim, nós no jornal só colocamos em caixa alta o Presidente da República. Pronto, é a única pessoa que merece essa distinção. E Primeiro-Ministro, O resto por é exemplo. corrida a minúsculo. E se for o engenheiro José Sócrates? Também. Até o Primeiro-Ministro também é minúsculo. É melhor não entrarmos por aqui. E literalmente também. A política, a religião são sempre temas, o acordo também, temas que podem gerar polémica, efetivamente. Agora, Primeiro-Ministro também, podemos pôr Primeiro-Ministro com letra minúscula. E claro que o nome da pessoa com maiúscula. Presidente da República, eu compreendo, até Presidente podemos pôr com minúscula, porque nós vamos pôr o Presidente da Caixa de Depósitos, também vamos pôr com minúscula. A Câmara, da Junta, da Freguesia, é tudo a minúsculo. Exato. Eu posso partilhar convosco a minha experiência, que é, pronto, a minha língua materna é o francês, e os franceses são muito forretas a usar maiúsculas. Pronto, quem conhece a língua francesa sabe do que eu estou a falar. E quando vim para Portugal, já em plena adolescência, e aprendi com mais rigor a língua portuguesa, foi muito estranho para mim ver tanta maiúscula, foi muito complicado, e então tive que me converter a uma nova realidade, que era o uso de maiúsculas a torto e a direito. Agora estou a tentar aos poucos regredir nessa regra, mas de facto a minha norma era a escassez de maiúsculas, era a minha norma inicial. De facto, o francês não faz uso de muitas maiúsculas, só em casos muito mais extraordinários ainda do que estes. E agora estou a assistir à situação contrária, não é? Estou a assistir ao regresso à minúscula e ao deixar de lado de algumas maiúsculas. É curioso. Portanto, lá está. Isto tudo para dizer, no fundo, que a língua é muito dinâmica e... as línguas são vivas, não é? São vivas, não é? Para o latim dizemos que é uma língua morta, as línguas são vivas. Uhum. A experiência que eu tenho, efetivamente, da Universidade em França, é de ter alunos que me diziam não é preciso maiúscula para começar uma frase.
E quando eu corrigi, até quando a matéria que eu dava em francês, que era civilização, por exemplo, escreviam muitos que começavam com minúscula, então tinha sempre. E isso é recorrente, digamos, até nos alunos universitários. Agora, eu diria que as minúsculas e as maiúsculas, por exemplo, o José, eu compreendo o José quando diz eu ponho Presidente da República, porque eu penso que é aquela coisa, nós temos um certo respeito pela função. Uhum. Pois há convenções também, julgo eu, e se calhar no jornalismo há uma série de convenções, ou em cada jornal há a sua convenção de, olha, vamos todos os jornalistas daquele órgão escrever Presidente da República com... Não sei se é o caso. Há uma uniformização. Eu acho que é importante, quando nós temos a possibilidade de escolher, eu acho que a uniformização é importante. Mas acho que isso também tem a ver, lá está, na nossa língua, as maiúsculas, Ana, só para terminar o que estava a dizer, eu acho que é uma questão cultural, porque nós tivemos praticamente 50 anos de ditadura, ainda aquela coisa de escrever, e é o respeito, acho eu, pela função, pela pessoa, que nos faz escrever com letra maiúscula. Eu, provavelmente, também Presidente da República, e acho que sim, pronto, vamos escrever, uma vez que temos a possibilidade. Eu também escrevo, mas se calhar também escrevo Primeiro-Ministro com maiúscula, lá está. Mas compreendo que eu não queria dizer convenções, o que eu queria dizer era livros de estilo. Algumas instituições e organizações internacionais até. Eu recordo-me que há muitos anos fui tradutora para o Serviço de Tradução da União Europeia e havia um livro de estilo. Ou seja, nós tínhamos de seguir aquelas regras, nomeadamente no uso de maiúsculas e minúsculas, nomeadamente. Portanto, depois cada instituição, cada organização, cada jornal, cada órgão de comunicação terá certamente o seu livro de estilo, e se não o tem, até achava desejável, olha, fica aqui a sugestão, se estiverem a ouvir mais pessoas ligadas à comunicação social, de criar um livro de estilo, exato, que todos dentro daquele órgão possam seguir, para haver uma certa uniformidade. Sim. Não é? Exatamente. Quando há opção, porque há certas coisas para as quais não temos já opção, como óbvio, os consoantes mudam, óbvio, e as pessoas continuam a escrever, mas pronto. Isso é pronto. uma opção de cada mas o dito livro de estilo, que estamos aqui a deixar como sugestão, pode também incluir aquilo que é regra, não é? Regra de ouro, com apóstrofe. Eu já estou aqui a baralhar toda a gente, não. Pode eventualmente. Copo de água, ainda podemos escrever com. Exato. Ainda escrevemos, aliás, a palavra copo de água. Eu acho que o apóstrofe agora virou branding. As pessoas usam muito em marcas e é exótico. É muito giro. Não voltou a entrar. Saiu em 1911 e não voltou a entrar. Não voltou a entrar o raio do apóstrofe. Mas ainda há pessoas que escrevem Castro Daire com D apóstrofo Aire. Exato, alguns... E na imprensa, sim. Mas eu acho... É com apóstrofe. Com apóstrofe. É com apóstrofe. Há muita gente que escreve mal ainda. Não é com Castro Daire nunca teve apóstrofe. Pois, aí é que está. Então escrevo mal. Vamos ver agora um bocadinho nos acentos, sem também entrarmos muito nas polémicas nem nada, só ver mais ou menos, mas eu já introduzi, não é? No início, já na minha introdução já disse que há determinadas coisas que até não mudaram e nós pensamos que mudaram porque escrevíamos assim e talvez a culpa nem fosse nossa, não é? A culpa então, não era de ninguém. Neste caso concreto é Castro de Aire. Exatamente. Mas as pessoas não, é Castro Daire. Daire é uma palavra. Daire é uma palavra. É. E ainda bem que perguntei, senão ia mudar a forma Daire de escrever é mas ia continuar mal. R-E. Daire. São duas palavras, Castro e Daire é uma segunda palavra. E todas juntas. Sabe que o que o José está a dizer é que há pessoas que apoiam D e um apóstrofe. Exatamente. Sim. Que é Aire. Ainda há 3 semanas, quando fizeram a reportagem do Covid em Castro Daire, assim que pôs Castro de apóstrofe Aire. E é assim. Ainda não chegamos lá. À televisão, uma coisa horrorosa. Eu só consegui aprender 2 coisas por dia, já esgotei pelo plafond hoje. Já estás pelos cabelos. Bem, nos filmes, nas legendas dos filmes também se vê muita coisa. Agora, o problema é que, pronto, a imprensa vai... Mas eu acho que isso, não sei, quem é jornalista pode talvez explicar. Acho que hoje em dia vamos muito rápido, a informação está sempre a sair e não temos tempo de ver tudo, com certeza, não sei. E também é só uma à parte, mas outro dia houve uma... Mas eu percebo de onde é que vem esse erro.
Eu percebo de onde é que veio esse erro do Castro Daire. Tem a ver com a Serra Daire, por exemplo. Ah, exatamente. Pronto. E E as a pessoas Serra Daire podem... tem efetivamente um apóstolo. São especificidades da língua portuguesa e às vezes as pessoas confundem. O que eu queria dizer é que hoje em dia também, pronto, quando vemos coisas até na televisão, as pessoas também não sabem assim escrever muito. Outro dia perguntaram-me se eu podia dar aulas de francês e a menina escreveu, eu já comecei com C cedilha, eu já comecei a ver algumas coisas com C Com cedilha. francês, com C cedilha, também já vi. Também. Mas em português é raríssimo, mas era em português. E ela fez estudos universitários. Quer dizer, foi uma pessoa que estudou durante um certo tempo. Mas já tenho inclusive, isso é um bocadinho mais grave, mas já tenho recebido inclusive currículos de linguistas, tradutores, nomeadamente, francês com C de cedilha. Mas eu compreendo também de onde vem o erro, vem do francês. Provavelmente são pessoas francófonas ou de origem, ou de língua materna francesa, ou como eu, bilíngues, que decalcaram a cedilha da palavra francesa français. Julgo que será esse o problema, mas pronto, lá está. Depois há os contágios, não é? Há a questão dos usos, como vimos agora, mas também depois há os contágios, mas pronto, são erros, como é óbvio, não é? Não deixam de ser erros. Não podemos Sim, até podemos compreender Serra Daire ou Castro Daire, etc. Mas o C cedilha eu tinha visto nos meus alunos que estudavam português, os franceses que estudavam português, mas em português confesso que nunca tinha visto. Mas eu pensei, começa mal, ela quer aprender francês e não sabe escrever a própria língua, já está complicado. Exato. Mas pronto, vamos embora. Mas eu tenho constatado isso, mas é exclusivo nesses casos. Quando depois eu abro o currículo, percebo-me que são de facto francófonos, ou bilíngues, portanto francófonos. Sim, porque a regra é a mesma para o francês e para o português, com o C e o E e o C. É a mesma, só que há o decalque da palavra français e que tem cedilha. Eu penso que será esse o caso. É possível. A explicação do erro. Exatamente. Posso fazer uma questão? Sim, claro. Alexandre. Relativamente a capítulos de livros, capítulos e subcapítulos, nós muitas vezes aplicamos letra maior ou o negrito, deve-se optar por essa situação, nunca realçar com o início das palavras em maiúsculo. Isso está incorreto, é isso, não é? Desculpa, não percebi. Se escrever, por exemplo, capítulo, não sei se percebeu bem. Eu vou escrever estou a escrever um texto. Um capítulo. Não, eu vou escrever um capítulo. Portanto, o título desse capítulo pode fazer distinguir dos subcapítulos. Posso utilizar o início da palavra em maiúsculo para fazer aqui uma distinção? Bem, em geral, capítulo, mas é a palavra capítulo ou é o nome do capítulo? O nome do capítulo. Por exemplo, nos livros, se eu escrever capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, claro que eu escrevo capítulo, não é? É a primeira palavra, então ela tem de ser acentuada. Não é? Mas não é disso, se calhar, que estamos a falar. Se calhar estamos a falar, por exemplo, o capítulo 1 chama-se... Eu quero escrever o nome, um título. Eu quero escrever um título, depois tenho subtítulos. Pronto, é melhor aplicar a palavra título. Portanto, eu para fazer a distinção do título e do subtítulo, se usar o início das palavras em maiúsculo... O início é sempre com maiúscula. Não, eu acho que já estou a perceber o que a Alexandra quer dizer. Palavras. O início das palavras. O início de cada palavra. Como se fosse um título. O início. Depois no subtítulo não o fazer. É isso, Alexandra? Sim, a minha questão é essa. Ok, estou a perceber. Estou a perceber. Fazer a distinção entre usar as primeiras palavras de um título em maiúsculas, mas depois nos subtítulos não o fazer, para haver uma distinção. A primeira letra de cada palavra, é isso? A primeira tem de ser sempre, claro, porque começa a frase. E depois é facultativo. Palavra. Mas eu aqui volto à função semântica, ou seja, eu acho que se for para distinguir e para marcar a distinção e o nível de importância, dado que é opcional, mas atenção, eu não sou mesmo de todo especialista, eu acho que se poderia autorizar. Porque tem uma função semântica, não é? Ou seja,
Atenção, este título é mais importante que os subtítulos, então eu vou pôr uma maiúscula em cada uma das palavras que o compõem. No subtítulo é menos importante, o próprio prefixo sub assim o, não é? Assim o indica, então posso optar por apenas pôr a primeira letra maiúscula da frase, digamos, e as restantes minúsculas, é isso, não é, Alexandra? Sim, a minha dúvida é essa, mas cada palavra. Portanto, é opcional, não é? Eu acho que aqui nós temos duas hipóteses, Pois. não é, Isabel? Ou mantemos a regra e a consistência, ou então somos porque aqui também há a fronteira entre sermos muito rigorosos e estarmos a levar a regra ao máximo rigor, ou então, se o texto for de um teor um bocadinho mais livre, para não dizer libertário, mas mais livre, por exemplo, uma peça de escrita criativa ou algo assim, eu admitiria essa distinção, porque há uma função semântica associada ao uso da maiúscula e da minúscula. Mas não sei o que é que a Isabel acha. Sim, é verdade. Bem, o acordo não vai assim tão longe em tudo isso, mas agora uma coisa é certa. Quando falamos, agora, uma coisa é certa, depois lá está, é a interpretação que nós temos de dar. Agora uma coisa é certa. O título do livro está claro, que é assim. Agora, resta-nos saber, será que antes, e é sempre a mesma questão, e vamos ver nos acentos, será que antes desta reforma já nós escrevíamos com maiúscula os capítulos e os subcapítulos, e minúsculos subcapítulos? Desculpe, às vezes assim umas frases em francês, ou umas palavras em francês. Ou será que para distinguir o capítulo de um subcapítulo, eu já tinha uma forma de o distinguir, que era, eu ponho um número, por exemplo, imaginemos capítulo 1, subcapítulo 1. Exato. Por exemplo, como eu fiz no meu sumário. Exato. Ou seja, como é que vocês faziam antes? Escreviam com maiúsculas ou escreviam com minúsculas? Aqui trata-se dos títulos dos livros. Uhum. No interior, não é? Convém utilizar minúsculas, porque eu tenho outras formas de distinguir os capítulos. Lá está. Eu tenho uma hierarquia para distinguir os capítulos. Primeira coisa. Segunda coisa, eu até posso, é verdade, se eu quero enfatizar, eu posso, se calhar, pôr até maiúsculas, como é que nós chamamos isso? Maiúsculas, mas mais pequenas, não é? Não a maiúscula pequena. No Word, capítulos. Exato, sim. No Word, por exemplo, temos a possibilidade, percebe o que eu quero dizer? Também mas nós já temos uma forma de distinguir. Agora, no jornalismo, não sei bem se fazem isso ou não fazem, mas temos uma forma de distinguir. Aqui no acordo trata-se de dizer, pronto, a partir de agora, os nomes dos livros que até escrevíamos sempre, todas as palavras com letra maiúscula, que tem talvez a ver com a parte cultural, da qual nós falamos aqui, do respeito que nós temos pelos autores, etc. Acho que também deve ser isso, e pela literatura em geral, mas não se justifica, a meu ver, fazer isso no capítulo, no subcapítulo. Porque, lá está, temos uma forma de distinguir, então são as minúsculas. Ok, nunca usar, portanto, a maiúscula como forma de distinção. Portanto, acho que fica em termos de fica mais correto. Não, por exemplo, não sei se disse no início, mas, por exemplo, o acordo ortográfico diz que, de vez em quando, se for necessário, podemos enfatizar, se queremos mesmo dar destaque, podemos começar com uma maiúscula, por exemplo, e eles dão um exemplo do acordo ortográfico. Claro, se quiser, acordo ortográfico com duas maiúsculas. Porquê? Porque eu quero destacar, é como um título do livro. Agora, o que eu quero dizer é que num capítulo de um livro e num subcapítulo, por exemplo, no sumário, eu já tenho uma hierarquia no meio, por exemplo, capítulo 1 e capítulo 1.1. Percebe o que eu quero dizer? E então aí, a primeira é que fica com maiúsculas. Ou então fazer uma distinção, provavelmente, por exemplo, como eu fiz no sumário, não é? Fazer uma distinção com letras a negrito ou com letras maiúsculas, um bocadinho, tudo em maiúsculas, mas mais pequeno, para distinguir por exemplo, do subcapítulo. Percebe o que eu quero dizer, Alexandra? Sim, perfeito. Eu acho que aqui, mais uma vez, estamos
estamos a abordar a temática do estilo, não é? Do livro de estilo e do objetivo funcional do texto. Isso dava para mais um webinar. Porque é engraçado, a sério, é engraçado isto é muito pertinente. E acredito que, lá está, como referi há pouco, cada órgão de comunicação, cada instituição, cada empresa até tenha o seu próprio uso. Mas também tem a ver com o objetivo funcional do texto, não é? Lá está. Eu também faço alguma escrita criativa e escrevo texto, portanto, texto mais literário, ficcional, e aí eu própria autorizo-me mais liberdades, que se calhar no texto profissional, no copywriting, não faço, não uso, não é? Tenho mais cuidado. Mas lá está, depende da função do texto, julgo eu também. Exatamente, por isso é que nós chamamos uma licença poética, não é? Que existe, em francês, por exemplo, também existe, e podemos pôr, eventualmente, um apóstrofe, se nós estivermos a escrever, por exemplo, uma canção, se nós estivermos a escrever, pronto, até fazer a escrita criativa, mas isso é no texto em si, não é? No corpo do texto. Aqui estamos a falar da forma de distinguir um capítulo, por exemplo, de um subcapítulo, e aí nós já temos uma forma de o fazer. Mais uma vez, ou pelos números, ou pelas alíneas, ou pelos números, ou então pôr tudo, não é? Todas as palavras, a palavra inteira, ou as palavras em maiúscula, ou em negrito para distinguir. Mas não se justifica começar, por exemplo, todas as palavras por uma maiúscula. É isso. No título do livro já é diferente. Porque é o que nós vemos em primeiro lugar. E é sobre isso que o acordo se debruçou. Agora, claro que o acordo diz, por exemplo, neste caso é opcional, vimos que há opções de acordo com a nossa cultura, de acordo com as nossas formas de trabalhar. Por exemplo, os dias da semana, os meses, já é em minúsculas. Se eu escrever em maiúsculas e não se justificar, já não estou a escrever corretamente, não é? Porque é que nós temos opções? Não sei, não participei, não é? Mas eu penso que é para, precisamente, porque, mais uma vez, a literatura, e tudo isso, a relação que nós temos, por exemplo, escrever igreja com o minúsculo, podemos ter um certo respeito, porque eu sempre escrevi assim, e então, por enquanto, temos essa liberdade de fazer, ou não é? Eu acho que é mais isso. Pronto. Agradeço, obrigada. Se respondemos, está de acordo? Então podemos, talvez, passar aos assentos. Aos assentos. Vamos ver o que é que saiu, o que é que não saiu. Também seria interessante que nós falássemos um bocadinho antes. Não sei se temos tempo, Ana, porque eu afinal pensava que... Faltam 3 minutos para as 4, portanto depois ainda temos uma meia horinha. Mas ainda queríamos dar um espaço aqui para discussão de outros temas. Eu acho que essa questão dos assentos também é uma pergunta que vem sempre, o que é que mudou, o que é que não mudou. Eu dava a ideia de que afinal mudou e não devia ter mudado, e estou de acordo e não estou de acordo. Foi uma coisa que suscitou muita polémica, não é? Então vamos ver, se calhar, vamos avançar, por exemplo. Vamos ver. Já avancei demais. Pronto, agora sim. Formas verbais. Não houve assim tanta coisa que tenha mudado. Nós é que pensamos que muita coisa mudou, porque, mais uma vez, quando nós vimos comboio e cor e flores, juiz, etc., já não se acentuava e nós até pensávamos que se acentuava. Não é? Por exemplo, nas formas verbais, com a terminação passam a escrever-se o acento circunflexo. Pela primeira vez, em 1911, começámos a escrever com circunflexo. No 1911 está escrito que devemos escrever estes contextos com acento circunflexo, para dar meia ênfase. Agora, no 1990, já pensamos que a vogal dupla vai dar já o som. Crê, e que afinal o circunflexo não traz nada. Por isso é que saiu. Então aqui é obrigatório. Vamos tirar. Se nós escrevermos com o circunflexo, escrevemos com a antiga grafia de 1945. Agora não sei se há a pergunta do o famoso hiato, quando termina por vou, enjoo, por exemplo. Com 2 O's. Muita gente diz, saiu. Mas será que existia? Não, porque já em 1945, na reforma de 1945, se diz que vai sair, e em 1973 depois houve uma revisão, e aí saiu mesmo. No entanto, acho que, por exemplo, neste contexto, muita gente ainda escrevia com circunflexo. Eu própria aprendi assim. Por exemplo.
E então, pronto, talvez tenha havido uma flutuação, principalmente neste contexto dos acentos, não é? Depois, o que mudou também nas formas verbais em verbos que de vez em quando utilizamos é, por exemplo, o verbo adequar, apaziguar, desaguar, averiguar, enxaguar, pronto, verbos do primeiro grupo, terminam com U-A, R, e o U não vai ser acentuado a partir deste momento, por exemplo, que eu adequo ou não, por exemplo, no modo conjuntivo. Que eu apaziguo ou não, por exemplo, desaguo, averiguo, enxago, que eu enxago ou não sei se tem importância, vou fazer. No entanto, era acentuado e já não é acentuado porque não se justifica. Não sei se ainda... são verbos que não utilizamos assim todos os dias, que eu averiguo, o verbo averiguar, talvez, mas se calhar não em muitos contextos. Ou que eu enxago ou não sei. Então, também nestes verbos da primeira conjugação, terminados em goar, também desapareceu. Em seguida, o verbo arguir e redarguir, não é? Arguir talvez utilizamos assim mais, redarguir talvez mais em tudo o que é jurídico, não é? Porque falamos de arguir, do arguir, etc, e redarguir, então argumentar em contra-interrogatórios, etc. Não, são verbos que não utilizamos assim muito no dia-a-dia, mas e que vão prescindir também do acento agudo na vogal U, no presente indicativo e até, claro, no imperativo. Arguir, redarguem, lá está, talvez mais em determinadas profissões, eu penso mais em tudo o que é jurídico. Então isto não deve ter causado muitos problemas em termos de acentos, acho eu, só nas profissões, realmente. Eu sei, por exemplo, ainda há pouco tempo me disseram, mas a Ordem dos Advogados não está de acordo com o acordo ortográfico. E eu perguntei, em que é que os advogados são especialistas em português? Não sei. Talvez porque, não sei, estes verbos, eles utilizem um bocadinho mais do que o comum dos mortais, como se costuma dizer, e então lhes pareça um bocadinho, também na escrita, claro, nas consoantes duplas, penso que. Se não há perguntas, perdemos o José. E depois que eu não ouvia também. As palavras homógrafas, ou seja, que se vão escrever e que se escrevem exatamente da mesma maneira, mas que, no entanto, vão guardar sons diferentes, não é? O som é diferente, é a heterofonia. Por exemplo, uma coisa que deu pano para mangas também foi eu paro, tu paras, ele para, ou o imperativo do verbo parar, para, na segunda pessoa ou na primeira, para os puristas. Sim, saiu o acento. As pessoas, essencialmente, nestas coisas que utilizamos mais todos os dias. Acho que foi... Não sei, Alexandra, se sabia se utilizava ou não, ou se tinha ainda a dúvida. Não é opcional. Saiu não, mesmo. Saiu. Ok. Saiu. Entrou em 1911 e depois começou-se a falar já em 1950, mas saiu mesmo. E a preposição para, isto é, para ti, escrevem-se exatamente da mesma maneira, mas... Exatamente. Mas nós já estamos habituados e vamos acentuar o A. Foneticamente, para, claro. Do verbo parar. Exatamente. São coisas que... Lá está, os detratores, não é? As pessoas que estão contra o acordo ortográfico dão muitas vezes o exemplo do para e do para. Eu compreendo, muito utilizado. É um exemplo muito, muito recorrente. No entanto, quer dizer, eu acho que o argumento cai um bocado por terra, porque a função da palavra, sintaticamente falando, não é? Na frase, percebe-se logo... pelo contexto, não é? Penso que não é sequer um argumento... Pronto, lá está. Volto a repetir que nem eu nem a Isabel temos ações no acordo. Não. mas sim, quer dizer, acho que é um argumento que acaba por cair um pouco por terra, porque não... Sintaticamente é fácil distinguir um e outro. Foneticamente nós vamos acentuar o verbo e não gera assim...
uma grande dúvida, julgo eu. Até porque há outras palavras, não é? Mas que estão na mesma situação, mas como as utilizamos muito menos, realmente o verbo parar é um verbo que utilizamos muito frequentemente. Exato. Eu vou para Lisboa hoje, a preposição utilizamos-la quase todos os dias, não é? Isto é para mim, etc. Mas pronto, por isso é que eu acho que gerou assim uma certa polémica. Agora, bom, penso que o que foi considerado provavelmente é que efetivamente, como diz a Ana, no contexto nós sabemos imediatamente, e já acontece mais uma vez também com outros acentos que saíram e que já está consagrado pelo uso, o som. Nós vamos automaticamente saber se é o verbo parar ou se é a preposição. Então, efetivamente, eu também acho que... Mas pronto, eu compreendo efetivamente que possa... É uma questão de hábitos, pronto, não é? Nós estamos habituados a determinadas coisas. E depois temos o verbo pelar, que não deu tanta polémica. Porquê? Porque nós utilizamos menos esse verbo. Claro. Olha, pela-me aí o pêssego. Não sei. Não é muito usado. Eu pelo, tu pelas, ele pela. E era acentuado. E, no entanto, se calhar a maioria das pessoas até nem sabia porque é um verbo que nós não utilizamos. É ou não é? Então não deve ter gerado, pelo menos eu não ouvi assim tanta polémica, nem vi tanta polémica. Não sei, Alexandra, o que pensa? Não, pelar não, depilar, a gente ainda usa, não é? Mas isso é depilar e não depelar. Exatamente, agora, o verbo pelar, pela, se eu disser assim, olha, o verbo pelar também, saiu, acho que bom. Pela preposição, eu vou passar pela piscina hoje, por exemplo, não é? Então utilizamos mais a preposição, que é a contração, da preposição e do artigo. Entretanto, é a mesma coisa, eu pelo do verbo pelar. Ninguém pensa isso, pelo menos eu ouço muito, muito raramente, e fazem esta pergunta muito raramente. Eu pelo, tu pelas, também era acentuado com o circunflexo. Temos o pelo, não é? Que é, olha, falámos em população, Alexandra, o pelo. Pronto, que era acentuado e que já deixou de ser acentuado efetivamente. É no contexto que nós vamos saber. E depois temos a contração também. Eu vou pelo caminho da piscina. Pronto. E que já não era acentuado. E aqui não há distinção. Entretanto, temos o nome pera. O fruto, a pera, efetivamente, também, em 1911, também, e 45, etc., também se falava nisso e atualmente já não se utiliza, não necessitamos, porque sabemos, lá está, associamos imediatamente, como a Ana dizia para o verbo parar, associamos imediatamente ao fruto. Se eu disser, dá-me essa pera, não pode ser, e aliás, a preposição pera, que era uma preposição arcaica, no fundo a pela substituiu, não é? O pero também existia, e então já não se justifica, tirou-se o circunflexo. Polo, não é? Por exemplo, polo norte, não é? Também saiu. Os pontos cardeais também é com letra minúscula. Aqui o polo não é um ponto cardeal, mas podemos associar um bocadinho. Então, o polo saiu, e o polo, o desporto, polo aquático, não é? Porque não se justificava, sabemos também no contexto. Uma coisa importante, o verbo pôr, guarda, eu não pus aqui porque não mudou, aqui estamos a falar das mudanças, não é? O verbo pôr, guarda, de certeza absoluta, o circunflexo. Se eu conjugar o verbo poder, então vai. Se eu conjugar o verbo poder no pretérito perfeito, não é? Na terceira pessoa, eu pude, tu pudeste, ele pôde. Eu tenho de acentuar com o circunflexo. Porque eu, no presente do indicativo, eu digo, agora estou a ver aqui uma resposta já, é sobre o hífen, é junto, é tudo junto, não estamos no hífen, mas é tudo junto. O que é que eu estava a dizer? Qualquer coisa me perturba, deve ser verdade. De maneira que nós, no verbo poder, eu posso, tu podes, ele pode, no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular, eu escrevo ele pode, e não acentuo, eu nunca acentuei. Agora, há uma coisa que eu tenho de distinguir, é
lá está, a questão dos verbos, como vimos no início, falámos e falamos, é a questão dos verbos. No pretérito perfeito, na terceira pessoa, eu pude, tu pudeste, ele pôde, eu vou ter de acentuar com o circunflexo. Nada saiu. Continua na mesma. O verbo pôr é uma coisa, a preposição pôr é outra. Pôr guardou circunflexo. Para e para, saiu, pronto, para, porque não se justificava, aparentemente. Depois temos que pensar, eu acho que isto são tudo guerrinhas também entre os linguistas, os especialistas da gramática, eu quero este acento, não sei, mas deve ser um bocadinho assim. Porque, efetivamente, podemos perguntar porquê, não é? Mas... o que nós chamamos os ditongos, não é? Os sons, etc. Deixa de ser, o oi deixa de ser acentuado, exceto quando ele se encontra na última sílaba da palavra. Isto é daquelas coisas que nós aprendemos na primeira, na segunda, nas esdrúxulas, nas graves, etc. E que temos de saber isto mais ou menos de cor. E a questão dos acentos, realmente, acho que mais do que os hífenes, traz assim uns certos problemas. Asteroide não está, não é a última sílaba da palavra. Joia, também não. Então, saiu. Jiboia, boia, herói. Herói, sim. Porquê? Porque está escrito que deixa de ser acentuado, exceto quando se encontra na última sílaba da palavra. Heróico, não. O adjetivo. Porquê? Porque heróico não se encontra na última sílaba. E isto também acho que foi uma das coisas que perturbou, como a história das consoantes mudas, o egípcio. Porquê? Porque as pessoas dizem, mas porquê que um muda e o outro não muda? Porque tem de haver uma regra. A regra diz que o ditongo oi só será acentuado a partir de agora quando ele se encontra na última sílaba. Então, heróico não faz parte da regra. Isso é que pode confundir também as pessoas. Os ditongos iu e ui, não é? Dos verbos, por exemplo, da terceira pessoa, da terceira conjugação, do terceiro grupo, distrair, instruir, etc. Distraiu, deixam de ser acentuados quando precedidos de vogal. Por exemplo, aqui tem um A, tem a vogal antes do I, então não vai ser acentuado. Temos instruir, instruiu, etc. Não vai ser acentuado. Paus, também não. Paus vem de Paul, que também já não era acentuado. Então, uma espécie de pântano, não sei o quê. Claro que são coisas também que nós não vamos dizer todos os dias. Se bem que aqui seja precedido de vogal, como já não era, Paul já não era acentuado, não é? Também já não se acentua. Porque depois também obedece a regras que já existiam anteriormente, e lá está, esta questão dos acentos já foi modificada ao longo do tempo e pronto. Agora, acentuação facultativa, que isto é uma coisa importante, que vai, se calhar, agradar. Bom, as formas verbais terminadas em amos, por exemplo, que são as da primeira conjugação, no pretérito perfeito, do indicativo. Nós falamos, nós chamamos, nós ficamos, nós paramos. Por exemplo, não era acentuada no início do século. Os brasileiros ainda hoje não acentuam. Porque quem já conviveu com o Brasil, eu tinha colegas brasileiros na universidade e dizia, nós ficamos. Quer seja o presente do indicativo, quer seja o pretérito perfeito. Mas eles sabem distinguir no contexto. Ontem nós ficamos, eu lembro-me perfeitamente, não sei se em todas as regiões será assim, mas havia diferentes regiões, então eles não precisam acentuar. Por isso é que é opcional. O português, e é o que está escrito no acordo, quer seja em 1911, quer seja em 45, etc. E em 90, porque nós, por exemplo, em Portugal temos essa tradição de acentuar. E então nós dizemos, nós falamos no presente, nós falamos no pretérito. É ou não é? E os brasileiros não. Nós falamos hoje, estou a imitar um bocadinho, ontem nós falamos. E eles conseguem pelo contexto. Então, eles têm a grafia antes do acordo de 1911, ou seja, não era acentuado. Nós podemos ou não. Se eu quiser acentuar, acentuo. Agora, eu acho que em Portugal a maioria das pessoas, o José já voltou e vamos ver o que é que o José utiliza no jornalismo e a Alexandra também. Primeiro, Alexandra, acentua ou não os verbos da primeira conjugação
na primeira pessoa do plural. Nós parámos, nós chamámos, nós morámos. Lembra-se? Está cortado Tem o microfone desligado. Cortado vem do coupé do francês. Diga, Alexandra, costuma acentuar ou não? Se falar no passado. Pretérito perfeito. Nós falámos, o que é que eu digo? Nós cantámos, nós amámos. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito, sim. Que é o passado, não é? Ontem nós cantámos durante 2 horas no casamento não sei de quê. Não é? Aliás, eu sempre acentuei. Aqui, eu sempre acentuei. Aqui é opcional, não é? Mas já sempre foi opcional. O Brasil, por exemplo, não acentuava. Lá está. E como vimos no início, em 1911, passámos a acentuar, mas passou a ser opcional. O José, não sei se acentua ou não. Acentua, ontem nós... Sim. Pronto. Ana, acentua? Sempre. Eu também. Porque e se nós formos ver depois às gramáticas e aos conjugadores, etc., há as 2 possibilidades, claro. No Brasil, em geral, eles não acentuam porque não têm esse hábito. E só agora para falar rapidamente do Brasil, foneticamente, e até pensamos que o Brasil está muito evoluído em relação a nós, por exemplo, mas o Brasil ainda fala mais como nós falávamos antigamente. Ou seja, antes da reforma ortográfica, ou logo no início. Então, pronto, se quiserem escrever, se quiserem acentuar, acentuam, se não quiserem, não acentuam. Eu acho que em Portugal nós temos esse hábito. Depois temos o emos, não é? Na primeira pessoa do plural, do conjuntivo. Que eu dê, que tu dês, que ele dê, que nós demos ou não. Para quê? Aí continua acentuada. Há quem tenha assim umas certas liberdades, mas temos de distinguir, por exemplo, da forma do pretérito perfeito. Do pretérito perfeito. Nós demos. Exatamente. Nós demos. E, no entanto, demos não é acentuado. E toda a gente sabe que é demos. Nos verbos da segunda conjugação. Ok? Se não há perguntas. Depois as palavras com o. Voltamos aqui a esta história do pôr, preposição, e à história do verbo pôr, e no presente, e no pretérito perfeito, que vai ser acentuado. Forma ou forma, quando é um substantivo, quando é o nome, quando é molde ou recipiente. Por exemplo, eu aprendi forma, e eu digo sempre forma, porque eu vivi uns tempos no Alentejo, e no Alentejo nós dizemos forma, pelo menos no alto, não sei. Aqui, as minhas cunhadas e não sei o quê, toda a gente diz, olha, passa-me a forma. Eu digo forma, mas escrevo forma. Atenção. E diz forma. Eu digo forma porque me parece melhor, em termos auditivos parece melhor, mas escrevo forma. Igual. Que engraçado. Não ponho complexo. Mas é engraçado. Bem, eu aqui, isto também aqui é opcional. Quer dizer, não é opcional. Podemos escrever, guardou as 2 grafias. Porquê? Porque precisamente quando eu digo que aqui, eu ouço muita gente a dizer, passa-me a forma, efetivamente, houve um dia que eu perguntei, mas porquê forma? É forma? Já há muito tempo. Não, para nós é forma. Agora, não perguntei, por acaso, se as pessoas acentuam ou não quando estão a escrever, não é? Se dizem forma, não vão acentuar, porque afinal o acento é circunflexo e o som é mais fechado. Mas forma ou forma podemos dizer os 2, se é um molde ou um recipiente. E depois, claro, no presente indicativo do verbo formar na terceira pessoa, não é? Eu formo, tu formas, ele forma. Aí não vou acentuar. Eu posso acentuar, tenho a dupla grafia, no nome ou no substantivo. Não tenho, é no verbo. Isso também leva-nos à questão de alguns regionalismos, não é? Pronto, o caso da forma. Exatamente, a forma e a forma é exatamente isso. Por isso é que o acordo também respeita. O acordo respeita alguns regionalismos. É como bola e bola. E bola. Bola de lamego não leva acento também, não leva acento circunflexo. Com o O é um bocadinho
também a grafia e a acentuação do O também é um bocadinho especial na nossa gramática. Não são as únicas coisas que são assim, como é que eu ia dizer, nas quais temos duas opções, por exemplo, ouro e ouro também, que não são acentuadas, mas temos algumas opções. O personagem é personagem, se vamos para os masculinos e femininos, e afinal na nossa gramática tem algumas liberdades. Não é? Com as pontuações é a mesma coisa, depois dos 2 pontos, mas letra maiúscula ou minúscula, em geral é minúscula, mas há algumas liberdades. E neste caso, por exemplo, claro que o verbo não vamos acentuar, mas o molde podemos acentuar ou não. Agora depende, se vocês dizem, a Alexandra diz forma, José, se for fazer um bolo, diz forma ou forma? Eu tendo a dizer tabuleiro. Boa, que é para fugir à questão. Ana, diz forma ou forma? Eu digo forma. Ah, Eu digo também aprendeu forma. assim então. Exatamente. Mas lá está, eu acho que isso também tem a ver com regionalismos, julgo eu, não é? Porque exatamente. recordo muitas vezes dos vermelhos e dos coelhos e dos joelhos e dos vermelhos, coelhos e joelhos. Nenhuma das palavras é acentuada, contudo, aquilo que para nós é correto aqui na Beira Alta, não é? Em Lisboa eles acham estranhíssimo e até gozam connosco, não é? E não, de facto não há lá nenhum... Muito bem. Exato. Eu sou de Lisboa, por acaso, mas... Sim, mas não há lá nenhum acento circunflexo, é certo. Mas nós também temos de ter em conta os usos e costumes de cada região e pronto, independentemente da existência ou não de um acento, não é? Acho eu. E esse respeito também é secular, faz parte da nossa história. A palavra escreve-se da mesma forma, mas é lida de forma diferente conforme o contexto. Eu estiver a ler e depois ela meteu a massa na forma e meteu no forno. Leio forma. Se a frase for, ele faz bolo sempre da mesma forma. Aí já sei que vou ler forma, não vou ler forma. Correto. Exatamente, porque nós estamos a falar do molde, não é? Onde eu vou pôr o meu bolo. Depende da inteligência de cada um também e da forma como está. Depende do contexto, depende da função sintática da palavra. Exatamente, mas como dizia Ana... que eu acho que cai por terra aqueles argumentos do para e do para, não é? Pronto, é o que eu acho. Isso aí já é mais grave, pronto. Faltaste essa parte, já falámos disso. Já falámos do pé e do para. Eu pelo o pelo. Exatamente. Eu lembro de ver depois a gravação. Sim, eu lembro de um título quando morreu a Margaret Thatcher. O público ainda escreve pela ortografia antiga, graças a Deus. E o título era Londres para ver o funeral de Margaret Thatcher. Agora imagina se não tivesse o acento, ficava Londres para, não é? Toda a gente ia ler Londres para. Toda a gente. Sério? Então, mas as duas palavras são escritas da mesma forma e estão lá da mesma forma, porque é que há um Isabel, vamos avançar, não é? Aí é verdade que estão juntinhos, mas é o contexto, como nós dissemos. Bom, em todo o caso, o verbo pôr continua com acento circunflexo. Isso é muito importante. Ele pôde, o pretérito perfeito do verbo, do indicativo, do verbo poder, não é? Terceira pessoa, ele pôde, também é acentuado. Em seguida, forma ou forma, é verdade que eu aqui ouço sempre que passa meia forma. Agora, o José, só para terminar, estava a falar, a forma como eu falo, é a maneira como eu falo, no fundo é um sinónimo do verbo, a maneira, é ou não é? A forma como eu falo é a maneira como eu falo. E eu não vou dizer a forma como eu falo, é a forma como eu falo. E aí também já está no contexto. Depois temos aqui, mais uma vez, o verbo formar também. Eu formo, tu formas, ele forma. A terceira pessoa do singular, do verbo formar, no presente do indicativo. Vamos, então, tentar terminar. E acho que já terminamos. Agora, eu queria só fazer... eu tinha posto um PowerPoint sobre os advérbios, somente, unicamente, que derivam dos adjetivos. Eu tirei, era só também para podermos conversar sobre isso. Há muitas pessoas que dizem, mas unicamente, somente, etc. Não se acentua. Não, mas já não se acentuava em 1973. Saiu em 1973, por exemplo, o acento. Ok, ainda temos 5, 6 minutos para esclarecer dúvidas, ou, claro, haverá mais webinars
e já agora pedia-vos para nos deixarem sugestões no chat, aqui ou no Facebook, sobre temáticas que gostassem de ver abordadas em próximos webinars, está bem? A questão dos IFANs, por exemplo, por si só merece um webinar inteiro. O tenhamos, o possamos. Mas é telescola, como está escrito por fim, não é? É verdade, Isabel, não sei se viu depois a anotação do Filipe sobre telescola. É junto. É como está, telescola, ok. É, telescola, exatamente, uma palavra só. Porque é uma palavra só. Exatamente. As formas verbais com hífen, meu Deus, há por aí muito disparate. Mas podemos abrir só, Ana, por exemplo, o verbo haver, quando tem valor de futuro. Eu hei de ir ao cinema amanhã. Tem hífen ou não tem? Os hífens por si só. Ele é um detrator, Eu expulso da sala, José, não sei o que disse, mas disse que sim. Eu ainda sem hífen. Eu sou contra o novo acordo ortográfico. Mesmo contra. José, não pode ser. Ele vem do Restelo, cá do sítio. Eu já tentei, Isabel, esqueça. Não, é um caso perdido. É um caso perdido. O público está a escrever como em 1945. Eide, é sem hífen agora? O quê? Eide. Já foi. Como é que chama? É o Filipe. Acho que é o Filipe, não é? É o Filipe. O Filipe já foi sem. Não teve. Como é que eu dizer? A grafia existia sem o hífen. Porquê? E depois veio e agora saiu. Porquê? Porque não tem lógica. Porque quando eu digo eu chamo-me, eu ponho o hífen aí na ênclise, que é o que nós chamamos a ênfase, na otomese, em gramática, ou seja, o pronome está depois do verbo, que é a regra geral, exceções, mas elas são muitas. Temos um hífen, eu chamo-me, eu ponho sempre o hífen com o pronome clítico, nós chamamos o pronome clítico. É lógico e continuou e nada mudou, se bem que haja para aí muita gente a escrever sem hífen na conjugação pronominal. Leva de certeza absoluta, nada saiu. Chamo-lhe também com hífen? Exatamente. É o verbo ao reflexo, não é? Aí não é conjugação pronominal ou reflexa. Nada saiu, quer seja. Eu chamo-me. Eu chamo-me, eu chamo-te, eu chamo-lhe, eu chamo-o, quer seja com pronomes de complemento direto ou indireto, átomos autónicos, são os que nós chamamos os pronomes clíticos, mas isso é bom. O que interessa é saber que a conjugação pronominal ou reflexa tem sempre um hífen, nada mudou. O verbo haver é um verbo diferente, porque o que é o de? O de não é um pronome, é uma preposição. Eu hei de ir ao cinema. Eu não digo eu hei-me. E aí já não tem hífen? Não tem hífen, porque não tem lógica. Concordas, não é, José Alberto? Claro que não, até porque não é uma palavra. José Alberto, o ei não é uma palavra. Ei não é uma palavra. É um verbo por si próprio, mas não é uma conjugação reflexa nem pronominal. Percebe? Estão a ver que há aqui pano para mangas e há aqui pano para mais uns quantos webinars. Para um próximo. Para uns quantos webinars. Só para elucidar aqui uma situação. Portanto, hei de chamo-o. Chamo-lhe. Não tem hífen, nada disso. Tem, é o que o pronome a seguir tem. O eide é que não tem. Nem has de. Alexandra. Então, mas o aqui Alexandra, uma coisa na gramática é quando nós fazemos o que nós chamamos a conjugação pronominal com pronomes. Por exemplo, eu chamo-me, não é? Eu chamo-me, quem é que se chama? Eu. Os verbos no infinitivo têm o tracinho se, chamar-se, não é? São verbos pronominais reflexos. Exatamente. Esses, o hífen está lá sempre. Pessoal, etc. Ou seja, o hífen, é o que chama a conjugação pronominal. Ou reflexo. Ela tem sempre, temos sempre o hífen, sempre. Não sei de onde é que veio essa história de as pessoas tirarem o hífen. Não sei porque. Eu acho que é por causa do ei. Mas o ei não tem conjugação pronominal. Eu não vou dizer o ei-me. Não é um verbo pronominal. Não é? Agora, eu hei de
é uma preposição, não tem lógica, não é um pronome. É uma preposição. Portanto, tem a ver com a função daquilo que se vai ou não infinizar, basicamente. Exatamente. E agora eu esqueci-me de dizer uma coisa. Mas nós vamos fazer um webinar só com infans. Prometido. Sim, era só para abrir. José Alberto, vai estar? Põe Não falámos. Se o José Alberto estiver, eu também estou Mas com que ele. seja das 10 da manhã às 20. Só para terminar a acentuação. Temos tempo. Só para terminar a acentuação, o bichinho, não, a pergunta não foi feita, mas eu apontei. O bichinho, o cágado, continua com acento, porque é uma palavra esdrúxula. Mas os detratores do acordo ortográfico dizem que não. Que o acento desapareceu. Eu não sou detrator, sou purista. Purista. Pronto. José Alberto, Nós vamos organizar uma tertúlia. Sim. Está a escrever com a grafia de 1945. Se o webinar tem esta ação toda numa tertúlia, isto foge do controle. É, exatamente. Isto vai Mas ser- eu dou conta do recado. Eu modero isto. Expulso. Há aqui Até correu uma mais função ou muito menos gira. bem. Há aqui uma função muito gira que é. Como é que é? Embora estejamos numa democracia, Remover embora da sala. estejamos É numa muito democracia, o anfitrião gera e faz o que quer. Não, estou a brincar, jamais faria isso. Eu Aliás, acho que temos de respeitar. né? acaba por ser mais interessante assim, com a interação de todos e com E os pelo visto eu saí da sala na melhor altura, na altura em que devia estar presente. Eu estava a ouvir a Eu não estava- Isabel, eu estava a ouvir a Isabel falar do para e do para e eu estava a pensar, ainda bem que o Zé Alberto não está aqui. Juro-vos. Digamos que deu aí um exemplo que ilustra efetivamente, mas O Exato, outro exemplo é o alto e para o baile, por exemplo. exato. Ah. Vamos provar. Alto e para Pronto. o baile. Não Está leva acento o tudo- para agora, não é? O para não leva acento agora. Está prometido que o próximo webinar, já o número 2, será sobre os IFANs, está bem, Estou Isabel? baile, ok. Pronto. E é logo o segundo que é para matar que é para matar logo a coisa. exato, os ífanes têm muito que se lhe diga, é verdade. Exatamente. Se da vossa parte não houver mais nenhuma questão, eu sei que estes temas suscitam sempre alguma discussão e ainda bem, interação, é muito bom que assim seja. Chegamos à nossa hora de finalização. Deixem-nos as vossas sugestões em chat, mandem por e-mail, comentem, façam o que quiserem. E resta-me então agradecer as pessoas que estão aqui na sala, entretanto acho que já saiu alguém. E às pessoas que estiveram a acompanhar-nos pelo Facebook, que rondaram, chegaram às 14, mas... Eu sei, já corrigi. Foi mal teclado. Tinhas o Ok. cabelo à frente dos olhos. Exatamente. Obrigada a todos pela Obrigado, vossa nós. boa disposição. Obrigada para a também. Posso só fazer uma breve observação? Só se for provocação, só se for provocatório. Não, queria dar os parabéns à Eleva pelos 3 anos de existência. Obrigada, muito obrigada Parabéns. pela lembrança. Isto é apenas o primeiro de muitos webinars e, portanto, obrigada pela vossa participação. Vocês que estiveram aqui na sala Zoom a Obrigada. interagir connosco e também a quem nos seguiu pelo Facebook. Foram uma média de 10 pessoas, chegou aos 14, portanto andámos ali sempre a flutuar nas 10 pessoas. Muito obrigada por nos acompanharem. Deixem os vossos comentários, sugestões, críticas, o que quiserem e até breve. Sozinho. Obrigada Obrigado, boa Obrigada por tarde. celebrarem este dia connosco. Fiquem bem. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.